Sejam super bem-vindos aí à nossa 13ª aula do Projeto Pedido Perfeito. Hoje o tema super relevante, super importante, como multiplicar as vendas com os produtos que nós já temos aí nas nossas lojas. Então, sejam super bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Michele, sou mentora de lojistas de calçados e ensino a venderem todos os pares da coleção em até 6 meses após chegarem na loja. Então, se você ainda acha que é impossível fazer isso, vamos ficar aqui até o final dessa aula, que eu tenho certeza que algo relevante, alguma chavinha aí vai mudar seu pensamento. Bom, então hoje nós vamos falar exatamente sobre um tema que é capaz de mudar realmente o resultado das nossas lojas. E tem gente que fala, Michelle, mas como que eu vou aumentar as minhas vendas com esses produtos? Meus clientes só querem novidades. Eles não querem saber de produto que eu comprei 2 meses atrás. Será? Será que você não está menosprezando os produtos que você tem aí na sua loja? Então, gente, quando eu falo que multiplicar essas vendas com o que você já tem aí na sua loja, é não ficar dependendo de coleção nova chegar, é não ficar dependendo de promoção desesperada para poder vender e simplesmente não depender de sorte. Eu sei que tem muita loja aí que está à mercê. Esquece que tem muita coisa para fazer na loja, que tem muitas ações, que tem muitos eventos que podem ser feitos, algo que pode impactar os clientes com produtos que já estão na loja. Porque às vezes a gente acha que a pessoa viu, mas muitas vezes ela foi na loja, ela provou o calçado, mas ela naquele momento que ela foi, ela não percebeu como algo que ela precisava, não era algo naquele momento que ela estava buscando na loja. Então, você acha que ela vai lembrar daquele produto específico? Ela pode até achar que já experimentou, que é parecido, mas ela, certeza absoluta, ela não vai ter. Então, gente, eu falo que às vezes o nosso caixa, ele não fica acompanhando o nosso giro de estoque. E por isso que é importante a gente entender como que a gente vai fazer com os pares que já estão na loja para a gente fazer caixa e para a gente não ficar tão apertado, né? Sim? Então, uma coisa que eu pergunto, né? Gosto de perguntar. E aí, você sente que tem produto parado na loja? Você sente que tem? Como que é essa sua sensação? Tem ou não tem produto? Então, sempre a gente fica naquela, né? Puxa vida, quando eu penso no meu estoque, ou quando eu vou para o meu estoque, muitas vezes eu me surpreendo, porque tem produtos que eu postei muito neles, que eu vi as blogueiras usando, que eu vi que era tendência forte, mas por que que os meus não giraram como eu gostaria, como eu apostei? Então, hoje, eu gosto muito de falar que eu vou te ensinar realmente para você entender que talvez alguma ação, algum jeito específico de fazer, você esteja deixando para trás e aí não está conseguindo fazer esse giro acontecer, tá? Então, o que que nós vamos, qual que vai ser, quais serão os pontos fortes de hoje? É a gente descobrir por que que a gente não está vendendo tudo quanto a gente gostaria. Não é assim? A gente sempre quer vender muito mais, mas por que que a gente não está conseguindo vender desse jeito? Qual que é esse erro que está travando as nossas vendas? Mesmo eu tendo vários produtos na loja. Eu tenho vários produtos, mas por que que está me travando? Como que eu ativo aqueles produtos que muitas vezes ficam esquecidinhos ali na prateleira? Eu tenho, eu sei que tem, mas eu não tenho algo que evidencie, que ative esses produtos que estão adormecidos na prateleira. E como que eu transformo a minha vitrine para ficar mais convidativa, a minha equipe para se posicionar de uma forma mais comunicativa, para fazer esse giro acontecer de verdade? Então, eu sempre gosto, né, de trazer uma historinha para elucidar, para poder vocês entenderem como que é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Então, uma vez, conversando com uma lojista, atendendo uma lojista, ela sempre falava assim, Michele, a minha loja está muito cheia, mas eu não sei porque eu só vendo os mesmos modelos. E aí, a gente foi analisar, ela tinha mais ou menos 280 pares na loja. Mas só que 40 destes 280 era que ela estava realmente trabalhando. O restante chamei eles de, então aqueles ali que você não está trabalhando são os figurantes da loja. Esses aqui são
Esses aqui, que você tem essa clareza de trabalho neles, eles são os protagonistas. E estes outros aqui são os figurantes. Aí ela deu aquela risada e falou assim: Eu acho que sim, viu, Michele? Então, às vezes, modelos que nunca tinham ido para vitrine, porque, Michele, ele é muito feio, ele é mais assim, a minha loja é mais jovem e é um produto mais senhoril. Então, ela tinha vergonha de expor produto. Às vezes ela ficava constrangida, mas eu falei assim: olha, quem vai passar na sua vitrine pode ser pessoas mais jovens, mas pode ser meia idade. E qual o problema de você expor? Vamos mostrar, vamos falar, comunicar o que você está vendendo. Porque se você só coloca produtos joviais, vai parecer que você só tem aquele tipo de produto. E na verdade você não trabalha com a linha Comfort. Por que não expor essa linha Comfort? Então tinha categorias que ela estava deixando para trás porque ela não queria expor. Então ela não precisava estar comprando mais, mas ela precisava vender melhor aqueles produtos que ela tinha. E quando a gente faz isso, a gente muda o jogo, com certeza. Ao giro acontecendo, ao nosso caixa respirando, não é assim? Então a primeira coisa que eu gosto de falar é que a gente muitas vezes, a grande maioria das lojas em geral de calçados, elas não têm falta de produto, elas têm uma falta de estratégia de girar esse produto dentro da loja. Então, quando eu falo, olha, isso aqui eu gosto muito que fiquem atentos, tá? Não é sobre a gente ter mais produtos, é sobre saber o que cada produto tá ali fazendo dentro da loja. E aí entra uma coisa que talvez muitas lojistas nunca aprenderam ou nunca ouviram falar, que é a famosa curva ABC. Alguém já ouviu falar da curva ABC aí? Em calçados? Eu acredito que alguns já, né? Vou ver até no chat aqui se alguns já ouviram falar da curva BC, se outros não, se ninguém nunca ouviu falar. Como que tá meu chat, eu acho que tá meio travado aqui, deixa eu ver aqui. Opa, tá. Sim, ó, já ouvi falar da curva BC. Então, gente, a curva BC, ela é simples de ser entendida, não é complicada. E eu vou traduzir exatamente para a realidade da nossa loja de calçados, tá? Porque eu falo que a gente precisa entender dela, a gente precisa guiar os nossos produtos com uma base na curva BC. Então, quando eu falo de curva A, eu gosto de falar que são aqueles produtos que são os heróis da loja. Sabe aqueles produtos que vendem quase todos os dias, que a gente sempre precisa ter deles, precisa sempre estar repondo a grade. São coringas tanto para as marcas quanto para as nossas vendas. São aqueles produtos que a equipe sempre está oferecendo primeiro. As clientes sempre estão pedindo esses produtos. Esses produtos, a gente tem que lembrar que eles sustentam o nosso faturamento. Então, são produtos que eu chamo eles de heróis. São os heróis. Então, imagine que você recebe aí 20 modelos numa coleção, tá? 20 modelos. 3 a 4, vamos imaginar 4 modelos desses. Começa a performar muito bem. O pessoal está pedindo reposição, você está conseguindo fazer essa reposição. As vendedoras, o atendente ou quem te ajuda aí na loja, sempre está evocando sobre esse produto. Sempre tenta oferecer ou mostrar aquele produto. Ela sempre o quê? Gosta de mostrar desse produto. Então, esses são os produtos que eu chamo de curva A, que são os heróis. Eles muitas vezes, atenção, hein? Eles são aqueles que representam 20% dos modelos que a gente tem, mas que gera 60% ou mais do nosso faturamento. E aí eu gosto de perguntar para vocês, gosto sempre de provocar e perguntar, né? Na sua loja, será que você está sabendo quais são esses 5 produtos heróis que você tem? Será que você sabe quais são esses cinco produtos heróis? Deve ter até mais alguns aí, né? Mas vamos colocar 5. E aí, quando a gente não sabe, quando a gente fala, meu Deus, quais são esses produtos meus heróis? Quando eu não sei, significa que eu estou vendendo no escuro. Eu tenho que ter essa informação. Eu preciso ter esse conceito desses produtos na minha loja. Já quando eu falo da curva B, eu gosto de chamar eles de produtos promissores. Por quê, gente? Eles vendem bem esses produtos, mas eles não têm aquela força igual os da curva A têm. Eles não são os queridinhos das nossas clientes, mas também eles não estão parados.
Então, quando a gente tem uma sandália confortável, que sempre vende, ou vende uma vez na semana, duas vezes na semana essa sandália. Não é que ela é campeã, mas ela também o quê? Ela tem giro, ela não encalhou. Ela tem potencial. Percebe isso? Então, às vezes, depende da gente posicionar esse produto certo para ele virar produto de curva A, produto herói, tá? Então, esses produtos, eles fazem grande diferença. Então, eu gosto de dizer, né, que nós precisamos entender os nossos produtos para a gente avaliar como eles estão performando em giro na nossa loja. E a curva C, eu gosto de falar, se nós temos os heróis, né? Sim? Nós temos os heróis, que são os da curva A. Nós temos os promissores, que são da curva B. Então, na curva C, eu vou ter o quê? Os esquecidos. Sabe aquele que quase ninguém lembra dele, ou nem pensa em oferecer? Ai, eu acho que ele não é tão legal. Você acha, você não tem certeza, mas você acha. Você às vezes, ah, não, para essa aqui eu não vou mostrar, não. Então, eles geralmente ficam na prateleira ou muito no alto ou muito no fundo, né? Assim? E tem hora que a gente até pensa assim, meu Deus do céu, por que que eu comprei esse produto? Até a gente duvida por que que a gente comprou aquele produto. Então, gente, às vezes eu comprei, por exemplo, vamos imaginar uma bota, né? Maravilhosa. Uma margem espetacular. Só que ela o quê? Ela não conversa com o restante da minha exposição. Aí eu vendo o quê? Eu vendo uma em 2 meses. Não é que ela é feia, mas ela tá o quê? Invisível dentro da minha loja. E quando eu tenho um produto que está invisível, é óbvio que ele não vai vender. Ele não vai vender. Vocês concordam que ele não vende? O produto invisível, é lógico que ele não vai vender. E aí eu também preciso mostrar para você que a gente tem que entender qual que é o giro médio por categoria de produtos que a gente tem. O que que é esse giro médio? É qual que é a velocidade que esse produto meu sai. Então, imagine que eu trouxe 12 pares de um modelo de um tênis aí. Vamos imaginar um tênis da Ramarim, tá? Trouxe 12 pares de um modelo de tênis. Se eu vendo 6 pares em 30 dias, 6 pares, eu trouxe 12. Só que eu vendi 6 pares em 30 dias. Então, qual que é o meu giro? O giro desse produto, 50% ao mês, não é isso? Então, vamos comparar aí. Se eu tenho uma rasteira, eu vendo 10 pares no mês. Eu tenho um Scarpão que vende 2 pares no mês. Eu tenho um tênis casual que vende 8 pares no mês. Então, cada categoria tem um comportamento diferente de venda. E aí, a maioria de nós hoje tratamos essas categorias como todas iguais, e elas não são iguais. Por que que elas não são iguais? Quando eu trago uma rasteira, geralmente a rasteira ela é vendida por impulso. A pessoa quer aquele momento. O escarpão geralmente é para uma ocasião específica. Quem usa o escarpão. O tênis é um produto que tem o que? Alta recorrência. Então, quando eu não entendo o giro médio por categoria, eu compro errado, não é assim? Eu vou expor meu produto errado. Eu cobro errado de quem está nas vendas comigo, não é assim? Então, a Laura, ela uma lojista também do interior de Minas, e ela falava assim comigo, Michele, é, eu tinha uma bota na loja que eu não vendia. E aí eu falei, mas deixa eu ver essa bota. Como que é essa bota? Então ela tinha 18 botas dessas, gente. Só que o que que ela fazia? Ela não colocava essa bota em evidência. Ah, mas é porque na hora que eu vou montar minha vitrine, ela não fica legal junto com os tênis. Ela não tá legal a combinação. Então, as vendedoras que ela tinha estavam só mostrando o quê? A linha de tênis. Montava a vitrine só de tênis. E essa bota realmente ficava o quê? Parada. O problema não era que a bota era feia, o problema é que não era que a bota não era aquela bota que não ia vender, mas é porque ela estava sem estratégia de exposição. E eu falei, vamos reposicionar? Vamos ver como vai ficar quando você reposiciona a bota? Por que não montar uma linha de botas
E esses tênis que já estão, que você sempre deixa na vitrine, tênis, 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 não colocar para dentro da loja, porque agora as pessoas já viram com bastante intensidade. Agora você pode colocar em outra ilha, outro lugar dentro da loja e fazer uma vitrine diferenciada para aquelas pessoas que não sabem que você vende bota, o quê? Começar a procurar. Então, gente, quando ela fez isso, ela falou assim: puxa vida, é tão óbvio, mas a gente não percebe, porque a gente está muito no dia a dia da loja. E ela falou assim: olha, por incrível que pareça, a bota teve giro extraordinário, mas faltava o quê? Uma apresentação. E ela não precisou de ir para promoção, ela conseguiu fazer um giro efetivo dessa bota. Então, assim, são peças que às vezes a gente não está expondo, não está oferecendo de maneira adequada como a gente deveria. Então, a gente vai, eu gosto, né, de sempre ouvir os lojistas, porque às vezes é um ponto que parece assim, nossa, o que eu vou fazer com esse sapato? Às vezes é algo tão simples, mas que a gente está tão focado ali no dia a dia que a gente não observa, não percebe. E aí eu pergunto para você, você sabe qual que é o giro médio por categoria na sua loja? Ou você só fica naquele, eu sinto que não está vendendo. Eu estou sentindo que é produto não está vendendo. Você não acompanha o giro, não, mas você fala assim, eu sinto que aquele sapato ele não vai sair, ou eu sinto que esse sapato não está legal de giro. Não é assim? Não tem marido de falar que eu sinto que não está vendendo. Gente, sentir é diferente de gerir. Então, quando a gente sente, a gente não está gerindo. E aí eu falo muito, eu gosto muito de falar, né? Quem não mede o giro vai comprar por impulso. E quando a gente compra por impulso, a gente geralmente vive de quê? De liquidações e promoções previsíveis. É complicado. E aí eu trago um outro ponto, que é o quê? Que às vezes o produto é parado, que aquele produto parado, ele não é um problema, ele é uma falta de sintonia. Às vezes o produto parado nunca que vai ser o problema principal da loja. Ele é sintoma de alguma decisão que foi mal feita. E aí pode estar em três lugares esse erro. Vamos pensar aí quais são esses lugares que pode estar. Primeiro, né? Primeiro problema. Então, o produto parado nunca é o problema principal. E aí a gente vai ver geralmente que está em três lugares, que o erro está em três lugares esse produto está parado. Primeiro, a gente não sabia para quem que a gente estava comprando. A gente simplesmente gostou do produto, né? Assim? Eu adorei esse produto. E eu comprei esse modelo por quê? Porque eu estava pensando numa cliente específica na minha cabeça. Olha isso. E eu tive um caso, tá? Na minha loja, tá, gente? Há um tempo atrás, eu comprei, pensando numa cliente específica, uma bota branca de salto fino, de cano médio, da Mariota, que era elegante, era chique, mas o quê? Não era o perfil dos meus clientes. Olha para vocês verem. Então ela ficou parada. Não é porque a bota era feia, tá? Mas é porque ela estava o quê? Na loja errada. Não era para o meu público aquilo. A bota estava desalinhada para o público que eu trabalhava. Eu achei lindo, achei perfeita, achei elegante, mas ela simplesmente agarrou assim, total. Agarrou total. Quem nunca comprou um produto assim, apostando para alguma cliente, né? Isso aqui com certeza vai cair bem para tal cliente, eu vou apostar nessa bota. Mas a gente não cria aquele pensamento de é só para uma cliente ou para o meu público específico, né assim? E outro erro que eu tenho também, né? São três erros. Então, primeiro, a gente não observar o nosso público específico. Segundo, eu não posicionar esse produto na loja. Você, na sua loja, vamos imaginar, você já percebeu que a gente sempre tem um canto que a gente coloca determinado produto? Sempre no mesmo lugar? Ou é na mesma prateleira, ou vai ser naquele mesmo cantinho, não é assim? Então, às vezes, eu tenho sandálias muito bonitas que nunca foram para vitrine.
Ah, Michele, possível. É possível, sim. Tem lojista que não faz giro de produtos em vitrine e em exposição. Então, às vezes, o que acontece? Essa sandália não teve destaque. Às vezes ela é uma sandália top, mas às vezes ela precisa o quê? De um complemento para empurrar essa venda. Porque o cliente às vezes não enxerga uma ocasião de uso com aquela peça. Então, se você orienta, se você traz uma bolsa ali para complementar, esse produto, ele vai ter um giro quando você coloca isso na mente da pessoa. Porque eu falo que o produto que não tem palco, que não está visível, ele não vai virar protagonista. Não é assim? É isso que a gente tem que entender. Outro erro que a gente faz que o produto que a gente fala, esse produto não está girando de jeito nenhum. É porque a gente às vezes não criou uma história para esse produto. Quando a gente fala só o nome, quando a gente só apresenta o produto, vai ser difícil. Mas quando a gente fala, né? Tem uma bota que, essa bota aqui, nossa, eu tô até com vergonha de falar o valor dela, porque ele tá meio alto o valor. Por que que você tá com vergonha? Você não criou um contexto para ela. Então, às vezes, o que que eu posso falar? Olha, essa bota aqui, ela o quê? Ela é perfeita para você que trabalha o dia inteiro e ainda quer o quê? Curtir o fim da tarde ou à noite com elegância. Então a gente vai vender a ocasião. A gente não vai vender o produto. Entende esse momento? Então, quantos produtos parados hoje são erro de compra? E quantos produtos parados são erros de estratégia? É difícil de fazer esse cálculo, né? Mas muitos deles são erro de compra, sim. A gente às vezes empolgou, às vezes a gente não pensou em cliente, mas muitas vezes também é falta de estratégia para colocar esse produto em evidência, para poder criar um contexto para ele, para que ele possa sair da nossa loja, para que ele tenha esse giro saudável. Não é assim? Não é muito mais fácil a gente culpar o fornecedor? É muito mais fácil. Isso aqui não vendeu bem porque, não, o fornecedor errou na napa, errou no couro. É bem mais confortável. Mas é confortável a gente culpar o fornecedor, mas é muito mais lucrativo se a gente ajusta o nosso posicionamento para o giro acontecer. Bem mais. Não é assim? E uma coisa que eu sempre ouço, tá? É que o produto que é mal vendido, ele sempre parece como um erro de compra. Sempre parece um erro de compra, né? E aquele produto que é evidenciado, que tem um contexto, que você cria uma história para ele, que você posiciona ele melhor, ele sempre vira o quê? Campeão. Então, qual que é o erro que nós estamos tendo na nossa loja? É de estratégia, é de posicionamento, é de compra? Qual que é o erro que a gente está tendo? E aí eu trago uma questão que a nossa equipe, ela sim, ela vende que é mais fácil, não é assim? E aí, gente, eu falo que a maioria das lojistas, né, eu me incluo, a gente às vezes acredita que a gente controla as vendas. Mas quem decide primeiro o que que vai sair, você sabe quem que é? É a vendedora, é a atendente, é quem está com você lá na loja, lá na frente atendendo o cliente. Por quê? Porque ela escolhe sempre o caminho mais fácil. Verdade ou mentira? E como que é esse caminho mais fácil? Ela escolhe aquele produto que vende sozinho, aquele que não gera objeção do cliente, que o cliente fala, bico fino, vai apertar o pé. É uma objeção, porque nós temos tantos produtos ali no Comfort, tantos produtos que tem uma estrutura de conforto absurda, mesmo sendo de bico fino. Não é assim? Aquele produto que tem um valor mais elevado, tem um preço mais alto. Às vezes elas o quê? Ignoram. Não, mais fácil eu vender esse mais barato aqui. Então, às vezes eu tenho uma bota que tem uma margem excelente. Excelente para mim. Mas aí eu tenho uma pessoa que está comigo que vai oferecer um tênis porque é mais fácil fechar a venda.
Então, eu não vou vender, eu vou vender volume, né? Mas eu vou perder em margem. Porque às vezes esse tênis não tem uma margem tão boa quanto uma bota. Entendem? Que às vezes, muitas vezes, é a facilidade que faz com que eu não venda esse produto que eu estou postando como algo diferente na minha loja. Então, que tal a gente colocar metas para as nossas, para as pessoas que estão no atendimento da nossa loja, por categoria, ou por aqueles produtos que precisam ter um giro mais rápido? Por que que eu não passo, coloco uma meta, ao invés de dar um desconto para o cliente, por que que eu não dou um valor para a minha vendedora, para a minha atendente, para que ela coloque uma energia a mais naquele produto que precisa de ter um giro melhor? Então, quando eu direciono, a equipe vai me acompanhar, né? A pessoa que está comigo, ou se for eu que estou na venda, até eu posso me premiar com o valor que eu vou, ao invés de passar para o desconto para o cliente, eu dou um X reais por produto vendido, não é isso? Então, gente, sempre tem uns casos, né? E tem uma aluna da nossa turma que ela fala assim, Michelle, minha equipe é excelente. Eu falei, nossa, que bom, Marina, que coisa boa que a sua equipe é ótima, excelente. Isso é bom demais ouvir isso, né? Aí eu falei assim, tá, mas então por que que 70% das suas vendas está concentrada nesses 5 modelos específicos? Analisando lá os números dela, né? E o resto da coleção estava parado. Eu falei assim, ó, será que sua equipe é tão boa assim? É que não era ruim, de verdade, não era ruim, não. Mas só que o quê? A equipe dela estava mal direcionada. Então, quando a gente cria um foco estratégico para determinada categoria, o giro vai o quê? Aumentar naquela categoria, sem eu precisar aumentar meu fluxo. Eu vou direcionar aquele produto. Não é assim? Então, muitas vezes eu preciso o quê? Liderar a minha equipe. Eu não posso só esperar que elas tragam vendas. Eu preciso ter uma equipe que tenha uma direção para vender com maior resultado, com maior margem, produtos que às vezes precisam ser somente mais evidenciados, que tem, às vezes ela não vende, porque ela não tem uma argumentação de vendas. Às vezes ela fica na dúvida se é napa, se é couro, como que é o nome, qual que é o modelo, que às vezes até ela confunde. É loafer? É mocassim? Ela, às vezes, muitas das vezes, nós não preparamos essa atendente para poder ter esse diferencial, para poder ter essa argumentação de vendas, né? Assim? Então, a gente precisa tentar, se atentar a isso, tá? E quando eu falo de multiplicar os produtos que a gente tem, não é simplesmente sair dando desconto, mas a gente o quê? Aumentar essa percepção de valor nesses produtos que nós estamos com eles nas prateleiras, nós estamos com eles nas nossas exposições. E aí, a armadilha mais perigosa que tem para lojista é o quê? Esse produto não vendeu, obviamente eu vou colocar ele em promoção. Mas promoção tem dois sentidos. Tem a promoção de promover e evidenciar o produto ou promover de dar desconto. E a gente geralmente vai para o lado do quê? Do desconto. E aí a gente espera a nossa cliente viciar nos descontos da loja. Por quê? A todo final do mês eu tenho algum desconto ali, eu tenho uma promoção. Então, a cliente, ela não é boba, não, gente. Ela aprende. Ela fica esperando. Ela segura a compra. Porque ela sabe que você sempre tem picos previsíveis de liquidação e promoção. E aí a gente perde margem e acha que o problema é o quê? É o produto. Então, nós precisamos comunicar. Nós precisamos entender que multiplicar essas vendas é saber combinar. Então, se eu tenho um tênis, sozinha está lá 299. Mas se eu posso incrementar uma bolsa ali combinando, eu trago o quê? Uma proposta de look, né? Assim, eu gero mais desejo, eu faço uma venda casada desejada. Olha que legal. Eu não empurro, mas eu estou criando um cenário. Eu estou criando uma combinação, uma proposta de look para esse cliente. E eu falo também que multiplicar é o quê? É reposicionar.
Então, às vezes, a mesma sandália pode ser uma sandália para trabalhar, pode ser uma sandália para viagem, pode ser uma sandália para fim de semana, mas depende da minha narrativa. Não é assim? Dentro da memória existe um método para a gente o quê? Ativar. Eu falo que é de ativação de coleção que faz a cliente enxergar o mesmo produto com um novo desejo. Então, como eu disse para vocês, às vezes eu atendo uma pessoa, ela foi na loja, eu já apresentei esses produtos que estão lá na prateleira, eu já apresentei. Eu fico receosa de apresentar de novo, porque ela pode falar assim: ah, Michelle, esse eu já vi. Mas será que ela lembra de todos os produtos que ela já viu na loja? Às vezes não. A gente esquece, gente. Às vezes eu posso até pensar, nossa, parece que eu vi um assim aqui algum tempo atrás, mas eu não tenho certeza se é esse produto. Pode ser até que às vezes ela tenha, tá? Certeza que é esse produto. Mas a forma que você vai comunicar, a forma que você vai trazer a intenção de uso para ela, ou a comunicação para ela, a percepção de valor para ela, vai mudar totalmente a cabeça. E às vezes fala, puxa vida, mas ela já tinha experimentado esse sapato e não é que ela tá achando super diferente? Meu Deus, não tô acreditando. Eu já mostrei para ela 2 vezes esse sapato e não é que agora ela levou? Então, às vezes, essa cliente ela enxerga esse produto com uma percepção diferente e por isso a gente não pode deixar de mostrar. E um grande erro que grande parte das lojistas cometem é que eu não posso apresentar esse produto, eu não posso fazer uma live, eu não posso colocar no Stories, porque esse produto eu já mostrei algumas vezes. Gente, pode mostrar 1000 vezes, vai ter clientes diferentes para ver e para perceber esse produto de forma diferente. Cuidado com essa mentalidade de que eu já mostrei todos os produtos da minha loja. Eu preciso de novidade, porque todo mundo tá cansado de ver isso daqui. Então, é complicado, tá? Quando a gente precisa realmente baixar o preço para a gente vender, é porque muitas vezes a gente não o quê? Não conseguiu instigar essa percepção de valor do cliente. Muitas vezes a gente não conseguiu atender a necessidade específica que ela foi para buscar esse produto. E sempre, sempre, eu trago uma frase que eu gosto demais de repetir, que é o quê? O desconto ele vai sim acelerar as vendas, mas é a estratégia que vai sustentar o nosso lucro. Então, por isso que a gente tem que pensar 10.000 vezes antes de colocar o preço lá embaixo. Eu já usei várias estratégias, eu evidenciei esse produto, eu mudei ele de posição, eu já contei uma história para ele, eu já mostrei que esse produto aqui é específico para a Joanete, eu já falei que para as clientes que usam, trabalham muito tempo em pé, que esse produto ele tem uma palmilha mais anatômica, mais confortável. Eu trouxe a argumentação de vendas diferente. Então, é isso que às vezes falta a gente o quê? Estar multiplicando as vendas com os produtos que a gente tem. Expor diferente, né? Até exposição conta ponto para a gente fazer diferente. Às vezes a loja está toda colorida, né? Tem vermelho junto com preto, com amarelo, com branco. Por que talvez não trazer um canto só dos produtos mais claros, dos produtos mais nos tons caramelo, chocolate, nos tons terrosos? Então, às vezes, é falta de estratégia para a gente gerar melhores produtos. E isso, gente, muda tudo. Porque produto eu tenho certeza, certeza que a sua loja tem, que não é falta de produto. Não é falta de produto, tá? E aí é onde eu falo, muitas vezes é essa falta de estratégia clara de giro. E quando a gente tem estratégia, muda tudo. Muda muito mesmo, tá? E aí, o que eu gosto de fazer aquele resuminho, né? Gosto, adoro fazer um resuminho com vocês. O que que nós, então, entendemos nesse bate-papo, com esse tema de multiplicar as vendas com os produtos que a gente tem? Vamos lá? Primeiro, que a gente tem o que? A curva ABC, onde a curva A tem os produtos que eu chamo de herói. Produtos herói. A gente não precisa estar com aquela força, empenhar tanto para eles venderem. Eles, por si só, eles já, o quê? Eles vendem mais fácil. São os queridíssimos que a gente tem que ter na loja, que a gente tem que monitorar eles sempre, para que não falte grade deles, para que eles não fiquem, né?
faltosos ali para cliente que sempre está buscando aquele tipo de produto. Eu tenho a curva B, que são os produtos potenciais que podem vir a ser produtos da curva A. Eles podem virar campeões quando a gente posiciona eles melhores. São muito potenciais de vendas também. E os produtos da curva C, que são produtos o quê? Gente, não são produtos ruins, a gente não compra produto ruim, a gente tem feeling, a gente percebe. Mas o quê? Eles estão invisíveis. E aí a gente entende que o quê? Que o giro não é sensação. Eu acho que esse produto parou. Ah, eu acho que esse produto aqui já não tem mais chance. É o quê? É número, é dados que a gente precisa para a gente avaliar, tá? Então, o produto parado, ele não é sintoma, ele não é problema. Isso a gente tem que deixar claro. A nossa equipe vai sempre vender o que é mais fácil, claro. Se você não direcionar, vai ser sempre assim. Então, você pode comprar produtos diferentes, produtos que são sensação, que estão em evidência aí no mercado. Você trouxe para sua loja, você apostou nisso, mas o quê? A equipe está acomodada em vender sempre as mesmas coisas, sempre falar que só vende o escarpão preto, que só vende a sandália que tem a palmilha anatômica. Então, assim, sabe, maneira de o quê? De vender o que é mais fácil. Então, a gente precisa entender que para multiplicar as vendas, a gente também precisa mudar a nossa mentalidade. Não é assim? É parar com o achismo. É fazer a coisa acontecer. Não é só dar desconto. E é aumentar essa percepção para o cliente ver o quê? Aquele produto como eu preciso, eu necessito, eu desejo. Não é assim? É isso que a gente precisa, né? Então, eu gosto muito de falar que, às vezes, com esse bate-papo, você vai pensar, puxa vida, vou lá para o meu estoque amanhã. Qual que é o produto que eu preciso pôr ele em evidência que eu tô achando que ele tá, eu acho que eu tô sentindo que ele está meio paradinho na loja. Você tem essa percepção, claro, mas você olhou as métricas dele? Então, o que? Muitas vezes é falta de método. Então, vamos para o nosso estoque. Vamos namorar muito e intensamente esse nosso estoque. Gente, a gente tem que conhecer demais o nosso estoque, mas é muito, tá? Muito, 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 muito. É demais, demais, demais. Para a gente realmente cada vez ter mais clareza de giro dos nossos produtos. E para a gente evidenciar esses que estão escondidinhos lá, estão invisíveis na nossa loja. Beleza? Bom, semana que vem mais bate-papo, mais estratégias aí para sua loja, para que a gente realmente faça acontecer esse giro de coleção 2 vezes ao ano, né? Vamos colocar na agenda aí, terça-feira, às 19h29. É rápido, é um bate-papo que uma vez na semana, gente, já vai dar né, uma abertura na sua mente. Opa, posso fazer isso, quem sabe eu não testei, quem sabe eu não fiz. É prática mesmo, tá? É algo prático para você implementar. E para você que ainda não fez, que você que ainda não entrou lá para o seu estoque, é um convite que eu tenho. Faça isso imediatamente. Analise, namore, entenda o que que não, talvez você está faltando evidenciar nesse produto, tá bom? E se você quer análise da loja, dos pontos fracos da loja, o que está pegando, que não está entendendo, não está conseguindo visualizar, por que que não está tendo resultado, pode pedir o diagnóstico lá no link da bio. A gente tem alguns horários disponíveis, a gente ainda consegue fazer um diagnóstico da sua loja, é legal demais, tá? É uma percepção diferente de uma pessoa que não está no seu negócio, te dando né, uma outra ideia, dando um outro sentido, tá bom? E aí, eu gosto sempre de perguntar, né? Daqui a 6 meses, você vai estar querendo liquidar uma coleção antiga ou vai estar querendo comemorar essas vendas desses pares? Eu quero comemorar, eu adoro comemorar, acho que fico empolgadíssima, não é assim? Porque essas decisões, elas começam hoje. A gente toma agora. Então, por isso que é muito importante a gente ter isso em mente, tá? Uma frase que eu gosto de trazer, que loja cheia não é sinal de sucesso. Sucesso é estoque antigo zerado. Difícil? Pode ser,
Mas impossível? De jeito nenhum. Técnicas certas, táticas certas, treinamento certo, mentalidade diferente, a gente faz esse giro acontecer, tá? Gente, então, quando eu falo, né, quem não aprende a vender o que tem, vive acreditando que tem que fazer o quê? Comprar mais, né? Assim? Então, isso aí eu gosto muito que vocês tenham isso anotado, né? Que não aprende a vender o que tem, vive acreditando que precisa comprar mais. Vive nessa crença, beleza? Então, eu espero que vocês, né, tenham pegado algum insight aí, mas aprendeu, aplica, vai lá no campo de batalha, olha para sua loja, sai né, vai como um cliente na sua loja, como se estivesse entrando, o que que eu preciso evidenciar aqui? O que que eu estou deixando de mostrar? O que que eu posso fazer diferente hoje? Tá bom? É isso que eu tenho para falar com vocês. Espero ter acrescentado algo. Até a próxima aula de terça-feira. E a turma já que nós já estamos aí começando, né? Uma nova turma de mentoria. Se alguém tiver interesse de estar conosco, essa semana a gente inicia. Tenho certeza que vai ser impactante, que vai ser relevante para essas pessoas que resolveram tomar essa decisão. Com medo, com aperto, mas tenho certeza que vai ser muito positivo e que vai ter sucesso, tá bom? Dúvidas, perguntas, caixinha aí, vamos lá? Vamos lá no chat. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá. Ó, tem gente que quer comemorar, é isso aí. Nós queremos comemorar, né? Assim, gente, abre o Zoom para eu ver vocês. É bom ver vocês. E eu gosto muito. Olha, uma coisa que é muito legal, tá? Que às vezes a gente fala assim, nossa, não tem conteúdo nenhum para eu postar. Gente, marca você buscando conhecimento. Olha que legal. Pausa para buscar conhecimento. Dia de conhecimento. Toda terça é dia de buscar conhecimento. Olha que interessante que é se a gente faz isso. A gente já cria eu falo uma mentalidade nova de o quê? Eu quero sempre estar aprendendo. Eu tenho compromisso comigo e com a minha loja. Então, isso é muito legal. Então, daí a gente fala assim, não tenho o que postar. Tira uma foto. Ah, nós assistindo a aula aqui. Olha, momento de aprender para trazer sempre melhores produtos para você, cliente da loja X. Olha que legal. Eu gosto muito, 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 muito desse conteúdo. Mostra o quê? Que a gente está se posicionando, que a gente está buscando conhecimento e que a nossa loja está sempre em movimento, porque movimento gera transformação. Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. Paula, tudo bem? Ana Paula, tudo bem? Ana Paula, Andréia, Maria das Dores está aí conosco, a Girlene. Nossa, eu não estou conseguindo ler, viu, gente? Eu tô daqui uns dias, tem que vir de óculos aqui. A Bruna, não estou conseguindo entender. Xiaomi, não é isso? Parece que sim, né? É, Boa noite para todos vocês. Boa noite, coração aí. Que bom, né? Mais um bate-papo aí que espero ter acrescentado algo para vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta? Estão animadas a comemorar o nosso estoque saindo de maneira mais leve, sem precisar de viciar os nossos clientes com as promoções previsíveis, entender como fazer diferente, não é assim? Isso é muito importante. Dúvidas, não? Sem dúvidas? Com dúvidas? Alguma dúvida aí, gente? Podem perguntar, tá? Se tiver dúvida, pode perguntar. Se não tiver, vamos aplicar. Aprendeu? Aplica, né? Tá bom? Então, beijos para vocês. Excelente, abençoada semana. Nos vemos na próxima terça-feira. Tá bom?